Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pelo coral, pelos 51 anos, pelos hinos que foram verdadeiras mensagens. Tem hino que é só cantoria. E nós tivemos aqui mensagens que subiram para Deus e atingiram os corações. Se não atingiu de ninguém, mas o meu atingiu. E eu dei glória ao nome de Jesus. Amém? Quando atinge o coração da gente, a gente sente porque glorifica a Deus. Deus abençoe os maestros, Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, eu quero que vocês abram a Sagrada Escritura no livro de Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, um versículo bem conhecido, mas o meu alvo nesta noite são dois alvos, os crentes e as pessoas afastadas e as pessoas amigas que não são crentes, porque a palavra de Deus evangelística, ela atinge os crentes também. Romanos capítulo 3, versículo 23, um versículo bem conhecido. Glória a Deus, o meu alvo é a glória de Deus e a salvação das almas e a edificação da igreja. Romanos 3, 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E todos dizem o quê, meus amados irmãos? Por favor, irmão, deixe em tela, pode tirar minha cara, porque botando a palavra dá mais resultado, glória a Deus, não é? Meus amados irmãos, este texto é um dos textos mais antigos na minha mente. Desde que eu comecei a conhecer o Evangelho, esse versículo, ele bradou muito forte na minha vida, há mais de 50 anos, aliás, há quase 50 anos. Eu conheci pela primeira vez o Evangelho puro, o Evangelho desde criança, que eu era cristão, mas o Evangelho que eu conhecia era um Evangelho misturado, era um Evangelho como a gente antigamente, quando ia para a feira, comprava, não sei se os irmãos lembram, que não existia feijão e arroz em sacadozinho, era no saco grande. Quem alcançou esse tempo ainda, né? E vinha muita escolha. É verdade ou não era, irmãos amados? Quando a dona de casa chegava em casa, o que era que ela fazia? Tinha que escolher o feijão. Acho que hoje não precisa mais. Precisa ainda? Ainda precisa? Ah, meu Deus, graças a Deus que eu não sei disso. Glória a Deus. Quem sabe? Aleluia. Mas naquele tempo era mais, não era? Naquele tempo era mais. Chamava-se a escolha. Então tinha que separar as cascas, separar pedras, separar palha do feijão, do arroz. Era assim ou não era, irmãos amados, né? Então, outras igrejas, a igreja que eu fazia parte, ela tem o Evangelho. Não vou dizer que não tem o Evangelho, mas infelizmente havia e ainda há muita escolha, muita casca, muita coisa que não é o Evangelho, e era o Evangelho que eu conhecia. Mas em 1976, pela graça de Deus, eu fui morar vizinho à Assembleia de Deus, em Palmeira dos Índios, e lá eu comecei a conhecer o Evangelho sem escolha, sem casca, sem caroço de pedra, sem feijão bichado. Então eu conhecia esse Evangelho glorioso, ao qual abracei e ao qual todos nós abraçamos pela graça de Deus. Então, irmãos amados, e esse versículo, ele falou muito alto ao meu coração, desde aquela época. Eu conheci esse versículo através de folhetos. Naquele tempo, as igrejas evangélicas distribuíam muitos folhetos. E eu conheci esse versículo que diz: porque todos o que, irmãos, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo, meu amigo, você que não é crente, ou você que já foi, ele mostra uma coisa muito grave. Ele diz que todos, quando a Bíblia diz todos, não escapa ninguém, nenhum ser vivente. Não há nenhum ser vivente que passou por essa terra que não pecou. Só tem um. Na realidade, ele se tornou homem, mas ele não era homem. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre da Virgem.
Então esse não tinha pecado, porque ele não foi gerado por homem. Ele foi trazido do céu pelo Espírito Santo e colocado no ventre da Virgem. Então esse não tinha pecado. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro Imaculado. Como é o nome dele, meus amados irmãos? Jesus. É o único que passou aqui e não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. E eu quero dizer a você, meu amigo, que abrange a minha pessoa. Esse versículo, ele abrange a minha pessoa e ele abrange a sua pessoa também. Com todo o respeito que eu tenho por você, que nos visita nesta noite, mas esse versículo, ele atinge a toda a humanidade. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Não há, nessa mesma carta, no capítulo 3, no mesmo capítulo, versículo 10, ele diz que Deus olhou do céu à terra para ver se achava um justo, um justo. E aí está na tela, Romanos 3:10, o apóstolo disse, não há um justo, nenhum, o que, meus amados irmãos? Sequer, não há um justo. Todos pecaram. Pastor, como é que eu sei que eu pequei? Meu prezado, basta ler, se você não tem consciência que pecou, basta você ler os 10 mandamentos, não é? Primeiro, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há no céu, nem sobre a terra, nem debaixo das águas. Terceiro mandamento, aí sai por ali, honra o terceiro mandamento, que diz que nós devemos santificar o dia do sábado, que na realidade hoje não é mais o sábado, mas é o dia do Senhor na nova aliança. O quarto mandamento que diz, honra teu pai e a tua mãe, não é? A Bíblia manda honrar pai e mãe. Quem foi de nós que nunca quebrou esse mandamento? Quem foi que de nós que nunca quebrou os mandamentos de Deus? O que é pecar? Pecado, a palavra pecado no grego é amartia, que quer dizer errar o alvo. O alvo é aquele tiro ao alvo que tinha antigamente, de festim, que você dava o tiro para acertar naquele pontinho. Se você não acertasse, então você não ganhava o prêmio. E a palavra pecado no grego quer dizer errar o alvo. Todos nós erramos, nós tentamos acertar, mas erramos o alvo. A Bíblia diz, honrarás pai e mãe. Não, quem quiser ser feliz, honre pai e mãe. Quem foi que nunca respondeu o pai? Quem foi que nunca respondeu a mãe? Não é verdade? Eu acho que todo mundo aqui, eu acho que se lembra de uma malcriação. Alguém se lembra de uma malcriação? Glória a Deus com o pai e com a mãe. Pois você pecou. E só isso já é suficiente para você estar manchado. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia diz, né, não matarás. E a Bíblia diz que matar não é somente pegar uma faca, não é somente pegar uma pistola, mas quando você fere as pessoas com palavra, quando você fere as pessoas de alguma maneira, a Bíblia diz que se irá contra o irmão, já cometeu crime. A Bíblia diz também, a Bíblia diz, não adulterarás, não cometerás adultério. A Bíblia diz que só nunca, nesse caso, o sexo só é lícito dentro do casamento. Aí o Senhor Jesus vem e diz que além de não cometer o adultério, só em olhar para uma mulher, Jesus disse que somente em olhar e cobiçá-la, mesmo que não tenha tido relações sexuais com aquela pessoa, só em cobiçar aquilo que não é seu, Jesus disse que já é réu do fogo do inferno. E aí vai, não furtarás, não é? Talvez alguém já de alguma maneira já furtou. Santo Agostinho, o grande teólogo de Hipona, ele carregava na consciência umas peras que ele roubou, ele e uns amigos, que roubou quando era criança. Se você ler o livro Confissões de Santo Agostinho, você vai ver que ele carregava na alma uma culpa, porque quando era criança o pai era rico, o pai era um patrício romano, e ele roubava pera no quintal do vizinho, somente por maldade, sem precisão. Então, quem foi daqui que nunca, quando eu era menino na feira, não sei se vocês lembram, eu sou provinciano, sou do interior. Quando eu era menino na feira, tinha um homem com um largato, um teiu,
E ele queria vender remédio, e ele juntava os meninos, juntava o povo, né? Olha, esse teiu vai brigar com a cobra. Quem não sei se vocês viram isso aqui. Aí quando juntava muito menino, ele queria botar os meninos para correr. Só que ele não queria menino perto, porque menino não tinha dinheiro para comprar, ele queria os adultos. Mas quando ele dizia que ia botar o teiu para brigar com a cobra, então ele juntava, aí menino vinha, mas ele queria que saísse os meninos. Então ele sabe o que ele fazia? Ele pegava o teiu pela cauda e pelo meio e azunhava as unhas do teiu no chão, o teiu com a cara feia, e ele dizia: eu vou soltar esse teiu, e esse teiu vai pegar no pé, vai morder quem já pegou nas coisas alheias. Glória a Deus, irmão, não ficava um, glória a Jesus. Todo mundo corria, glória a Deus. Aleluia, até adulto corria também. Glória a Deus, tinha medo do teiu morder e a pessoa ser denunciado que pegou nas coisas alheias. A Bíblia diz: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Quantos de nós também já dissemos, repetimos, alguém caluniou alguém, e a gente, ao invés de acabar com aquilo, a gente vai e conversa com outros, transmite. Caluniador, diz a Bíblia, que não é somente quem levanta o falso, caluniador também é quem espalha o falso, mesmo que não foi você que criou, mas só em você espalhar aquela calúnia, você é pecador também diante de Deus. A Bíblia diz: não cobiçarás nem o boi do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o jumento do teu próximo. E quantos de nós, irmãos, quando vemos alguém prosperar, quando vemos alguém enriquecer, quando vemos alguém ganhar um título, quando vemos alguém prosperar na vida, fica aquela pontinha de inveja, aquela pontinha de desgosto, porque não foi você. Então, irmão, se a gente fosse olhar de acordo com os 10 mandamentos, ninguém escapa. E o apóstolo São Tiago, ele disse que quem quebrar um mandamento, olha o pior ainda, São Tiago disse que quem quebrar um mandamento, quebrou toda a lei, quebrou tudo. Então, por isso que São Paulo diz que todos o quê, meus amados irmãos? Pecaram. Não existe, é muita audácia, é muita arrogância você se levantar aqui neste salão e dizer: eu nunca pequei. Eu acredito que nenhum de nós teria essa ousadia, nenhum de nós teria essa petulância de se levantar aqui e bradar: eu nunca pequei, porque quem não pecou de uma maneira, pecou de outra. Você pode não ser um assaltante, você pode não ser uma meretriz, você pode não ser um pervertido ou uma pervertida sexual, mas você pecou. Todos nós pecamos, é o que o apóstolo São Paulo diz pela Bíblia, porque todos o que, meus amados irmãos? Pecaram, todos nós pecamos, e esse pecado, irmão, não precisa ser um pecado muito grande para nos colocar no inferno. Não, para você morrer afogado, não precisa você se jogar no mar, não, basta alguém pegar uma pequena bacia, encher d'água e segurar a sua cabeça numa bacia d'água. Numa pequena bacia d'água dá para morrer ou não dá, meus amados irmãos? Não precisa ir para o oceano, não precisa ir para o rio Amazonas. Então, para ir para o inferno, não precisa você ser um grande pecador, um prostituto, um ladrão, um assaltante, não. A Bíblia diz que todos pecaram. Agora, o pior, a Bíblia diz: e, glória a Deus, o pecado ele tem uma consequência. O pecado ele tem um produto. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão de quê, meus amados irmãos? Da glória de Deus. O pecado de Adão que passou para nós, o pecado de Adão que foi transmitido a todos nós. Irmãos, eu li essa semana uma coisa interessante. Nós somos pecadores não só solidários a Adão, não. Eu li uma coisa que eu nunca li nenhum teólogo dizer, e eu li esta semana. Disse que nós somos pecadores por 2 motivos. Primeiro, porque nós herdamos de Adão, geneticamente, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos trisavós, até chegar em Adão. Nós trazemos a carga, nós somos pecadores porque nós trazemos a carga genética de Adão. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque já fomos gerados
Pecadores. Não é só o fruto que é ruim, a própria árvore, ela já é ruim. A árvore produz fruto ruim porque ela própria é ruim. Então nós somos pecadores porque nós já nascemos pecadores. Mas eu li uma coisa que me assombrou. Ele disse: nós somos pecadores por herança, mas nós somos pecadores solidários. E eu fui continuar lendo para entender, e sabe o que é que dizia? Dizia que se nós estivéssemos no jardim, se nós fôssemos vivos, todos nós, pasmem, todos nós, se todos nós estivéssemos no jardim, nós todos teríamos comido com Adão. Não só seria Adão que comeu, não, todos nós, ao invés de ser aquele infeliz daquele Adão, não é assim que diz? Se ele não tivesse pecado, tudo seria uma bênção. Pois você é outro, glória a Jesus para sempre. Eu sou outro. Uma coisa muito forte que eu não tinha pensado, que se nós estivéssemos no jardim, nós teríamos, junto com Adão, desobedecido à ordem de Deus. Então nós somos pecadores por herança, mas nós somos pecadores solidários também. Pastor, se eu tivesse lá, pastor, eu mesmo não comeria não. Se eu tivesse lá, eu sou tão boazinha, pastor, eu sou tão obedientezinha, Deus está te vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tivesse lá, você teria, e eu, se eu tivesse lá, eu também teria ido na mesma onda. Por quê? Porque Adão viu Deus, Adão falou com Deus, Adão recebeu a ordem de Deus e pecou. Quanto mais eu e você, que não recebemos a ordem direta do Senhor. Então, irmãos amados, primeiro porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por favor, volte o versículo. Porque todos pecaram. A palavra destituído. O que significa a palavra destituído? A palavra destituído é ostergô, no grego. É uma palavra que significa aquilo que você tinha e agora você o quê, meus irmãos? Perdeu, destituído. Por exemplo, você tinha um cargo e você perdeu aquele cargo, você foi destituído. A Bíblia diz que nós pecamos e por causa do nosso pecado, nós fomos destituídos. A palavra destituído também no grego significa carente. É por isso que algumas Bíblias diz todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos carentes, irmãos. O pecado nos deixou numa situação de miséria. É como se nós fôssemos príncipes, é como se nós fôssemos ricos e do dia para a noite nós ficamos o quê, meus amados irmãos? Pobres, carentes. Umas Bíblias diz foram destituídos e outras Bíblias dizem carentes. E todas duas estão certas. Nós estamos carentes porque fomos o quê, meus amados irmãos? Destituído. O que é e destituído de quê? Destituído da glória. A palavra glória, doxa, significa beleza, significa coisa bonita, significa saúde, significa integridade, significa algo belo, algo agradável, algo glorioso, algo bonito. Antes de nós pecarmos, nós tínhamos a glória de Deus, nós tínhamos a glória no nosso espírito, nós tínhamos a glória na nossa alma e nós tínhamos a glória no nosso corpo. Nosso corpo, irmão, era um corpo que não morreria, aleluia, não adoeceria. Nós tínhamos a árvore da vida, glória ao Senhor, aleluia. Nós tínhamos um corpo que nunca envelheceria, oh, aleluia. Se o homem não tivesse pecado, nós não íamos precisar de medicamento. Se o homem não tivesse pecado, nós não íamos precisar de médico, nós não íamos precisar de dentista, nós não íamos precisar de oftalmologista, nós não íamos precisar de, diga aí, me ajuda mais, cardiologista, pneumologista, nós não íamos precisar de nada, porque nós estávamos revestidos da glória de Deus, aleluia. Nossa alma era revestida da glória, nosso espírito era revestido da glória, nós éramos só glória, nós éramos só beleza, nós éramos perfeição, a glória de Deus, a bênção de Deus repousava sobre nós. Mas o que foi que aconteceu? Através do pecado, nós fomos destituídos. Glória a Deus, nós nos tornamos pobres, nos tornamos carentes, nos tornamos necessitados.
citados. Louvado seja o precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente tem uma vida, não é pior por causa da graça comum, não é pior por causa da misericórdia, mas era para ser bem melhor, e era para nós termos comunhão com Deus, era para nós vermos a Deus face a face. Você está lembrado antes do pecado, o que era que acontecia toda tarde no Jardim do Éden? O que era que acontecia, irmão? Toda tarde havia um culto no Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus vinha ter um encontro com o homem na viração do dia, quando ia entardecendo, quando o dia estava fresco, quando o dia estava sem calor, aleluia, Deus descia do céu e o homem adorava e tinha comunhão com o seu Criador. Mas o que foi que o pecado fez? O pecado nos destituiu, o pecado nos roubou, o pecado nos saqueou e nós ficamos pobres. Aleluia, glória a Deus nas alturas dos céus. Todos pecaram. Oh, meu amigo, você pecou também. Eu pequei, nós pecamos. Mas, irmão, eu não posso demorar muito porque eu não quero puxar demais. Mas, irmãos, eu dou glória a Deus porque Deus, na Bíblia, Ele sempre mostra a doença, mas Ele mostra também o remédio, a cura, aleluia. Se só tivesse esse versículo solto, se só tivesse esse versículo isolado, nós iríamos para casa tristes, nós iríamos para casa desolados, nós iríamos para casa de cabeça baixa, nós iríamos para casa sem esperança. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo, eu aprendi ali na escola teológica com a minha professora de homilética, naquela época, mais de 44 anos, ela dizia: nunca mande o povo para casa triste. Você tem que apresentar o problema, mas tem que apresentar o pregador, tem que apresentar o problema, mas tem que apresentar o quê, irmãos? Solução. Ela me disse: nunca mande seu povo para casa triste, aleluia. E se eu mandasse vocês para casa agora, vocês iriam desolados. Mas eu quero dizer que existe solução para esse problema. Quem acredita que existe, dê um glória a Deus. Aí quando termina esse versículo, contando quem nós somos e o que aconteceu conosco, todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí quando chega no versículo 24, aí diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Volta um pouquinho o versículo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Eu quero dizer a você, meu amigo, que Deus viu a minha situação, Deus viu a sua situação, Deus viu a nossa situação, e Deus disse: eu não vou deixar assim, eu vou fazer alguma coisa em favor dos pecadores, eu vou fazer alguma coisa em favor dessa humanidade perdida, eu vou fazer alguma coisa em favor dessa gente carente, dessa gente que foi destituída. E ele resolveu mandar quem para resolver esse problema? Ele resolveu mandar quem para solucionar essa dificuldade? Ele resolveu mandar o seu Filho unigênito. Nós sabemos que Deus é um só Deus, mas esse só Deus, ele é subsistente eternamente em três pessoas: o glorioso Pai, o glorioso Filho e o glorioso Espírito Santo. Ele é um só Deus, mas é um Deus que existe em três pessoas, subsiste em três pessoas. E o Pai lá do céu juntou o Pai, o Filho e o Espírito Santo e disseram: antes de nós pecarmos, esse projeto não foi de agora, esse projeto foi antes de criar o mundo, foi antes. Ô pastor, e Deus já sabia que isso iria acontecer? Sabia. E por que ele criou? Se ele sabia que a gente ia dar trabalho, se ele sabia que a gente ia cair, se ele sabia de toda essa desgraça, e por que ele criou? Para mostrar o seu amor para conosco.
Aleluia. Então na eternidade juntaram-se as 3 pessoas que Jó chama de secreto conselho de Deus. Nesse conselho, nessa reunião, não entra Miguel, não entra Gabriel, não entra os anjos, não entra os arcanjos, não entram os querumbins, não entram os serafins, nem as potestades, nem os principados, nem as hostes, nem as potestades. Nesse secreto conselho só cabe 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são eternos. E a Bíblia diz que no secreto conselho de Deus, Deus resolveu com a Trindade que o Filho Jesus, que não era Jesus, era o Verbo. Esse nome Jesus foi depois que ele veio para a terra, e que ele viria para salvar essa raça caída, que ele viria para salvar essa raça destituída. E a Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluia. Pela redenção que há em quem? Que há em quem, igreja? Em Cristo Jesus. Deus mandou o seu filho e disse: meu filho, vá lá pagar o preço. Você vai lá. Ô pastor, e por que Deus não perdoa a gente sem Jesus morrer? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar o preço. Porque talvez você diga assim: Deus não é bom, porque foi preciso Jesus morrer. Ele não poderia perdoar todos nós de graça? Ele não podia perdoar a gente sem Jesus morrer? Não poderia, por causa da justiça. Por causa da justiça, alguém tinha que pagar o preço. Você já pensou? Olhe para cá, para você entender isso. Se o juiz maior aqui de Maceió, vamos dizer que aqui tivesse um juiz dos juízes, um juiz máximo, e se ele chegasse na penitenciária e dissesse: eu sou bonzinho, eu vou soltar todos vocês. Se um juiz fizesse isso e chegasse na penitenciária e soltasse os estupradores, e soltasse os assaltantes, e soltasse os ladrões, embora que daqui uns dias vai, parece que eu estou profetizando, vai acontecer isso. Glória a Deus nas alturas dos céus. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Mas já está acontecendo devagarinho, já está acontecendo por aí afora. Seria justiça? Me diga uma coisa: seria justiça? Não seria justiça, seria uma injustiça. Por quê? Porque aquelas pessoas que fizeram isso, elas estão lá porque fizeram. E a justiça exige punição. A justiça, verdadeira justiça, ela exige que o culpado seja punido. Ela exige que o culpado pague. A justiça só é justiça se o culpado pagar a dívida. Se o culpado pagar o que deve. O culpado tem que pagar. Aí o que foi que Deus fez? Deus disse: meu filho, eles não têm com que pagar. Eles não têm com que pagar. Eles não têm. Eles são pecadores irremediáveis. Eles são pecadores perdidos. E quantos são pecadores perdidos? Quantos são pela Bíblia? São quantos? Todos. Deus olhou para ver se tinha um que escapasse, e não teve nenhuma que escapasse. Nem Abraão escapou, nem Isaac escapou, nem Abel escapou, nem Jacó escapou, nem Isaías, nem Jeremias, não escapou. As santas mulheres, nenhuma escapou. Então Deus disse na sua onisciência: meu filho, você vai ter que ir. E o filho veio, aleluia, se fez carne, viveu na terra, pregou com 33 anos de idade. Ele foi levado ao Calvário, e ali no Calvário ele pagou a dívida. Ele pagou a minha dívida e a sua dívida. Aleluia. O profeta Isaías disse: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não foi pelas dele, foi pelas nossas. Aleluia. Então Jesus desceu do céu, Jesus se fez carne, e Jesus foi até o Calvário para derramar o seu sangue, para pagar a minha dívida. O apóstolo São Pedro, em 3:18 da primeira carta, ele diz: o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então ele veio e ele pagou o meu pecado, ele pagou o seu pecado, ele recebeu o meu castigo e ele recebeu o seu castigo. E agora você pode recuperar aquilo que você perdeu. Quem pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não é pelos seus méritos, não é porque você é bom. Pastor, eu sou um pecador. Mas Deus quer te dar de graça. Mas Ele só dá pela redenção que há em quem? Que há em quem? Em
Cristo Jesus. Você tem que crer em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus não dá essa graça se você não passar por Jesus. Deus não dá, o Pai não dá essa graça a ninguém, a não ser que esse alguém vá receber de quem essa graça? Vai receber de quem? De Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Cristo veio à terra para te devolver, para me devolver aquilo que nós perdemos. Aleluia! Nós vamos receber de volta a glória que nós perdemos no jardim do Éden. Aleluia! Cristo salva. Cristo veio do céu para recuperar aquilo que nós perdemos. É por isso que a verdadeira igreja evangélica, ela prega que só Cristo salva. É por isso que a verdadeira igreja evangélica, ela prega que só Jesus é quem pode salvar, porque a Bíblia diz: você vai recuperar o que você perdeu através da redenção que há em quem, meus amados irmãos? Em Cristo Jesus. Quando eu não era crente evangélico, eu pensava que a bendita Virgem Maria poderia fazer alguma coisa, com todo o respeito que temos à mãe do Senhor. Eu pensava que São José poderia fazer alguma coisa. Eu pensava que São Pedro poderia fazer alguma coisa. Eu pensava que São Paulo poderia fazer alguma coisa. Santo Antônio poderia, mas a Bíblia diz: pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Meu amigo, você perdeu a glória de Deus, mas hoje você pode recuperá-la. Jesus quer te justificar. Você sabe o que significa? Volte, por favor, à primeira parte do versículo, deste mesmo versículo. Sendo que, meus amados irmãos, justificados. O que significa essa palavra justificar? Não é que você vai ficar como se nunca pecou. Não. Não é isso. Justificar é um ato declaratório jurídico, que no mundo antigo, declarado, justificado quer dizer declarado justo, como se nunca tivesse pecado. Justificados gratuitamente. Hoje você pode sair daqui, se você vir à frente, se você disser: Jesus, eu creio em ti, Jesus, eu peço perdão, Jesus, eu peço salvação, Jesus, eu peço redenção, Jesus, me devolve a glória que eu perdi. Jesus vai te declarar justificado. Quem crê nisso, dê glória para Deus. O que é justificado? Justificado quer dizer perdoado, como se nunca tivesse pecado. Não, glória, não é uma coisa gloriosa, irmão? É glorioso ou não é uma coisa dessa? Justificado gratuitamente. Você não precisa fazer uma viagem, você não precisa fazer uma peregrinação, você não precisa fazer nada. É justificado gratuitamente pela sua graça que há em Cristo Jesus. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus nessa noite. E eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer aceitar essa graça de Deus, que quer aceitar esse perdão de Deus. Nós vamos nos colocar de pé. E eu quero saber onde está a primeira pessoa. Levante a mão. A primeira pessoa que quer hoje fazer essa decisão e receber essa graça, receber esse perdão, sair daqui perdoado, sair daqui justificado. Por favor, vocês podem entrar em ação, não precisa nem eu dizer. Glória a Deus, onde está a primeira pessoa? Glória a Deus, Jesus quer te justificar, Jesus quer te perdoar, Jesus é a graça de Deus. Onde está a primeira vida? Levante a mão e diga: pastor Isoldo, eu sou a primeira pessoa desta noite que quero aceitar Jesus como meu Salvador. Justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Onde está alguém nesta noite? Vem aqui à frente em nome de Jesus. Tenha coragem. Os irmãos trouxeram alguém. Vá lá a esta pessoa, se dirija a esta pessoa e pergunte a esta pessoa se ela quer receber esse perdão. Jesus está aqui, Jesus está presente. Glória a Deus. O Senhor Jesus está no meio. Onde está a primeira pessoa? Por favor, levante a sua mão e diga: pastor, sou eu, a primeira pessoa. Ou vem à frente, dê um passo, vem à frente em nome de Jesus.